gente, povo de Deus. Que alegria a gente poder novamente nos encontrarmos aqui, nosso pequeno estúdio, aqui dentro do nosso salão de cultos. E chegar agora de manhã em sua casa, que Deus esteja aí nos dando um tempo muito precioso nesse domingo. Gratidão a Ele, estamos vivos, Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos conduzido no meio de tanta pressão, tanta luta que acontece em nosso país. Ele é o nosso encorajador principal. E nós estamos nessa nova série, Gente como a Gente, percebendo nas páginas das Escrituras que eram pessoas normais, assim como nós, homens e mulheres, idosos e crianças, de carne e osso, porque às vezes a gente põe na nossa mente que eram pessoas muito especiais, muito santas, mas na hora que a gente vai ver, gente, seja muito conhecida, seja pouco conhecida, mas que fazia diferença na vida dos outros. E nós estamos começando essa série, foi começado domingo retrasado. Daniel Dantas esteve aqui falando sobre Timóteo. Semana passada, pastor Paulo falando sobre Marta e Maria, duas figuras femininas tão importantes ali, amigas de Jesus. Hoje a gente vai ver um referencial masculino, o Barnabé, que é pouco conhecido, mas você vai ver a importância de gente como ele, que povoa a igreja desde que ela nasceu. Você já percebeu que às vezes nós valorizamos muito gente top, gente que se destaca mais do que os outros? Você pensa no Davi, Moisés, Samuel, pensa em gigantes, Abraão, e até fora da Bíblia, não é? A gente exalta muito um jogador de futebol, um centroavante, o Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, só que atrás de um camarada desse perfil tem todo um conjunto de gente, desde os zagueiros até os outros. Atrás de um grande boxeador tem um treinador. Atrás de um grande Moisés tinha a dona Joquebede. Atrás de um grande Samuel tinha a dona Ana, que estava ali de joelho no chão. Eu já vi documentários, certas reportagens de médicos importantes, reconhecidos, mas de repente atrás daquele médico, atrás daquele empresário, atrás daquela figura política de destaque, tinha uma mãe que ralava, ou era costureira, um pai lavrador, ou um pai que tinha um emprego muito simples, porteiro de um prédio, um trabalhador braçal, alguém que atuava numa fábrica, e o filho tinha essa retaguarda para projetá-lo aí para ir para frente. Então eu estou falando aqui de um homem que ele era um encorajador nato. Sabe aquela pessoa up? Gente assim para frente? Como é agradável você estar perto de uma pessoa assim, que está sempre dando uma palavra de esperança, porque até a palavra encorajamento está a palavra coragem dentro da expressão, encorajar, abastecer o outro de coragem. Porque aqui entre nós, gente, de gente crítica, de gente que aponta defeito, o mundo está cheio. Verdade ou não? A multiplicação dos resmunguentos, nem sei se existe essa palavra, a multiplicação de pessoas críticas parece que vai a 1000.
Enquanto que a multiplicação das pessoas encorajadoras parece que vai num ritmo muito, muito, muito lento. E eu quero te convidar a conhecer essa pessoa chamada Barnabé, que na verdade nem é o nome dele, você vai ver já já qual é o nome dele. Barnabé é apelido. Apelido. Eu quero te convidar para a gente ver Atos 4, 32 a 36. Aqui saiu 37. Abre sua Bíblia, ou então você pode ler aqui na tela. Ok? E esse texto, enquanto você está se preparando aí, olha, todo cristão tem a honra e a responsabilidade de ser bênção na vida dos outros. Vamos falar juntos? Estou até ouvindo sua voz, hein? Todo cristão tem a responsabilidade de ser bênção na vida dos outros. A honra também, esqueci de falar a honra. É uma honra você ser usado por Deus. É ou não é, gente? Como é um sentimento gratificante, Deus me usou na vida daquela pessoa. Isso é aquele texto de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não é? Olha que texto lindo aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, esse texto que passa. Olha só esse texto, que coisa maravilhosa da Bíblia. Da multidão dos que creram, era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Você queria fazer parte de uma igreja dessa? A PIB de Jerusalém. Primeira igreja batista, já estou puxando sardinha para o nosso lado aqui, né? De Jerusalém. Vamos lá. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Olha só, um poder de testemunhar do Senhor Jesus, e havia naquela comunidade uma grandiosa graça. Qual é o resultado disso? Não havia pessoas necessitadas. Por falar em pandemia, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa as vendiam. Até que ponto chegou o nível de doação? Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés da liderança, dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aquele dinheiro não era para enriquecer apóstolo, para apóstolo ficar multimilionário, construindo catedrais e tudo mais. Não, havia uma confiança na liderança e algo que emergia. Eu gosto dessa palavra, emergia no meio da crise, algo bom. O povo aprendeu a ser mais solidário. Aqui entre nós, é algo que a gente está mais ligado agora. A necessidade nos leva a emergir coisas boas. Continuando, José. Viu? Eu não te falei que Barnabé era um apelido? Olha lá. José, um levita de Chipre, alguém da adoração, talvez um compositor, um músico, porque era gente ligada no templo, fazer o culto acontecer. Esse é nosso querido Barnabé. Um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Já pensou que apelido maravilhoso? Encorajador. Vendeu um campo que possuía, não sabíamos se era um sítio, uma fazenda, uma área com lotes, não é? Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés
dos apóstolos. Ah, gente, que pessoa incrível, não é? Um senso de o outro, não eu. Nosso mundo está cheio de egoístas, não é? Gente independente, construindo sua vida, sua carreira solo, cada um que se dane. Eu quero o meu, acumular para mim, pensar no meu futuro. Nós vemos um homem fazendo parte da comunidade, assim, desprendido. Então, nós vamos ver algumas marcas de uma pessoa, gente como a gente, que Deus usou para ser uma bênção no meio da comunidade. Esse é o desafio de hoje, que não foi só Barnabé. Eu creio, sinceramente, que o Espírito Santo, como headhunter, caçador de talento, quer usar você, ele quer ser o nosso consultor para nós tomarmos iniciativas para abençoarmos o povo de Deus. Então a gente vai ver algumas características na vida de Barnabé. Olha, eu estava estudando sobre a vida de Barnabé e um comentarista alistou 50 iniciativas desse homem. É show. É impressionante como alguém que parece no anonimato, mas ele está impulsionando, projetando outros para irem para frente, enquanto ele fica à sombra. Sombra. Ele não quer holofote na cabeça. Ele não quer tomar a frente. É aquela pessoa que Jesus cresça através de mim, promovendo os outros. Ele é como Timóteo, que até o Daniel lembrou aqui, de, se não me falha a memória, Filipenses capítulo 2, que Paulo fala assim, sinceramente, eu não tenho outra pessoa aqui nesse momento que cuida sinceramente dos vossos interesses. Gente, é bênção demais, né? Uma pessoa ligada nos interesses dos outros. Porque a gente já nasce ligados nos nossos interesses. Nós nascemos egoístas, infelizmente. Nascemos achando que todo mundo tem que nos servir. Olha, é bem provável que tenha pessoas ouvindo aqui e ela não assimila isso para ela se despertar. O ouvido dela está tão acostumado a receber que ela fala assim, eu não estou vendo igreja me encorajando, cuidando de mim, me amando. A pergunta é, você tem se levantado para ser essa pessoa encorajadora? Você se propõe a isso? A imitar Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir? Porque a gente vê essa primeira atitude de Barnabé aqui, no versículo 36, que ele recebeu o título, né, de encorajador, que significa o nome Barnabé. Encorajador. Essa palavra encorajador é uma palavra muito interessante no original da Bíblia, porque é a palavra que se chama paracletos. Essa palavra, por que ela é interessante? Porque paracletos, para, significa ao lado. E kletos, chamado. Chamado para estar ao lado. Então, por que Barnabé recebe o nome de encorajador? Porque nesse nome paracletos, que significa encorajador, é uma pessoa chamada para estar ao lado da outra e ajudar. Está lembrado quando Jesus, que foi é o nosso maior encorajador, nosso Deus, Jesus falou, eu vou deixar vocês, falando que ele iria subir aos céus, mas eu vou enviar o Paracletos. O Consolador. É essa palavra Paracletos, aquele que virá para estar do seu lado. Na verdade, Jesus põe mais profundidade disso. Ele não estará apenas ao lado de vocês, João 14,
27, o Paracletos vai estar dentro de você. Ah, que nome maravilhoso do papel do Espírito Santo, nosso Consolador, que estará conosco nos bons e nos maus momentos. Jesus está animando os discípulos, não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo. Olha, sem o Espírito Santo, a igreja não funciona. É Ele que move nossos corações. É Ele que muda nossas atitudes de egoístas para a gente olhar para o outro. Muitas vezes a gente não tem olhos para ver, não queremos nos envolver, mas o Espírito, Ele nos move. Porque Ele é aquele que veio para estar do nosso lado e Ele nos impulsiona para estarmos do lado de quem está precisando de um encorajamento, de uma ajuda financeira, que é o caso de Barnabé aqui. Agora, olha que nome lindo, né? Puxa. Ah, o José, fala lá com o José da igreja. Quem é o José? É o filho do Espírito Santo. É o filho do Consolador. Cá para nós. Meu Deus, que homem incrível esse Barnabé. Que apelido, esse é um apelido que todo mundo queria ter. No português não tem muitos Barnabés por aí, né? Talvez tem gente falando aí, pastor, não tem encorajamento nenhum na minha vida. A não ser meu cachorro, que fica feliz e abana o rabo quando me vê. É o único encorajamento que eu tenho. Então põe o nome de Barnabé no seu cãozinho lá. Mas, gente, é para ter. Ou talvez você precisa ser o Barnabé. E não ficar esperando. Os Barnabés e as Barnabelas, né? Colocando no feminino aí. Agora, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Deus montou uma estrutura de encorajamento para nós que sai de perto. Sai de perto que Deus montou uma estrutura de baita encorajamento que a gente não vê em nenhum outro lugar. Olha, Jesus é o maior encorajador de todos. Quando ele está andando no Novo Testamento, vem gente derrubada, cansada, prostrada, deprimida, chega perto de Jesus e ele vai, tenha ânimo. O que você quer que eu te faça? Cura ali um cego. É um Bartimeu com problemas existenciais, de identidade, de rejeição. Jesus vai na casa do Bartimeu. É aquela mulher que ia ser apedrejada. Jesus fala, eu não te condeno, vai, não peques mais. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Como ele é incrível. Então, Jesus, a Bíblia foi dada para nós, para nos motivar, para nos dar coragem. Pensa em Josué 1:9. Ser forte, ser corajoso. O Senhor teu Deus é com você, por onde você andar. Gente, uma pessoa que fica longe da Bíblia, ele está distante de uma fonte de carregamento. Porque a Bíblia é um excelente carregador de coragem, de ânimo. Um cristão que está plugado na palavra de Deus, ele não vai desanimar tão fácil. Fora isso, nós temos o Espírito Santo, que já falamos aqui, o Consolador. Nós temos a igreja, povo de Deus, que deveria ser fonte de encorajamento uns aos outros. Tem até um texto aqui, por exemplo, Hebreus 10:25. Não abandoneis a vossa congregação. Antes, estimulai-vos, encorajai-vos, edificai-vos, exortai-vos, e exortar ali é o paracletai-vos, dê ânimo uns aos outros. Eu quero ver, atenção, eu quero ver se depois dessa pandemia nós vamos estar ainda muito mais entrelaçados, mais ligados do que a gente já era. Porque não é para a gente acostumar a ser cristãos de mídia, cristãos na zona de conforto, que como esse domingo acorda e
e vem o café da manhã na minha casa, e vem a mensagem na minha casa, o louvor, tudo prontinho. Não, gente. A gente está numa pausa aí, é para a gente ser revestido de poder, como o povo no cenáculo, enquanto aguardava algo novo de Deus. Vai vir algo novo de Deus, e esse tempo é para a gente se revestir de poder, para depois ninguém nos segurar, porque a igreja não vai ser mais a mesma. Deus tem investido muito em nós, somos muito privilegiados. E não é só papel de professor de escola bíblica, de líder de PG, de pastor. Encorajar. Eu quero ler um texto aqui para você. Você pode procurar depois na Bíblia. Eu vou ler aqui, que está em 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Fica ligado, olha só. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Está falando para a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Em outras palavras, seja um Barnabé na vida um do outro. Ô Rita, você, Rita, que recebeu uma pessoa querida na sua casa essa semana, para poder dar uma palavra de carinho, de ânimo, uma Barnabé na vida de uma senhora. Fiquei muito feliz, viu, de você acolher. Parabéns. É isso que a gente precisa fazer, não é? Porque na igreja precisa de gente acolhedora. Não estou falando de acolher só no prédio, do culto. Barnabé é gente, cartão postal da igreja. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Pessoal, eu posso dar umas dicas de como a gente pode ser um encorajador melhor? Posso? Aí você fala, pastor, você está com o microfone na mão? Fala. Então eu vou falar, calma, vou falar. Olha, fale a verdade sem bajular. Nós não precisamos, com perdão da palavra, puxar saco das pessoas. Porque faz parte do encorajador ele ser honesto. Porque às vezes o encorajar é você até dizer umas verdades que a pessoa precisa ouvir. Não é só toda hora aplauso. Às vezes o encorajar é você chamar uma pessoa e falar, ó meu querido, olha as consequências do que você está fazendo. Para um pouco aí. Você está se desequilibrando. É chamar a pessoa. Tem esse sentido também de você ajudar a pessoa a perceber os desvios dela, os raciocínios. Tem gente muito emocionada, muito emotiva. E toma decisão assim e depois não para pensar. Aí vem alguém e ajuda a pessoa a raciocinar. Elogie nas pessoas o quê? Um bom atendimento. A iniciativa da pessoa. Algumas habilidades que ela tem, se ela é técnica, se ela é formada, se ela tem um desempenho, que você fala assim, puxa vida, às vezes eu vejo um cara que capricha, né, eu costumo sempre andar com uns trocados para dar para alguém que lava o carro, para o cara que entrega a pizza em casa, o camarada que traz o botijão de gás. Como é bom a gente perceber algo assim. Às vezes a pessoa está ali, uma vida sofrida, um salário tão pequenininho, e uma gorjetinha que você dá para a pessoa, né? Se um dá uma gorjeta aqui, outro ali, aquilo vai fazendo uma diferença na vida dela. Porque aqui entre nós tem pessoas que não gostam de elogiar ninguém, né? Sabe aquela pessoa que pensa assim, a obrigação da pessoa. Não faz mais que obrigação. Ela é paga para isso. Pessoal, o mundo fica muito frio assim, muito na letra. Olha, eu te dou se você faz o que eu te pedi. E Jesus vem transbordando de graça, ensinando para nós, para a gente não ser essa pessoa tão meticulosa, tão assim, cheia de regras e de leis, e não transbordar de graça, de valorizar, de elogiar, até começar na nossa casa. Agradecer a esposa que capricha lá num prato saboroso, o filho que te ajuda a fazer alguma tarefa.
um professor que te dá aula online, seu líder de PG, um companheiro que te dá um recado. Olha, eu tenho umas pessoas que quase todo dia mandam para mim, estou orando por você, orando pela sua família. Que Deus derrame sabedoria na sua moleira aí. Gente, é bom demais você ouvir. Alguém pensou em você? Mandou um áudio? Não é legal isso? Vamos cultivar esse encorajamento em todos os sentidos? Olha, tem muito para falar aqui, mas a gente tem que caminhar, né? É um homem comum do povo, mas fazia diferença. A gente pode ser um encorajador dos nossos missionários, estão lá no campo, longe da sua família, precisando de uma palavra de encorajamento. Então vamos lembrar de sempre dar um feedback assim, de tomar iniciativa. E Barnabé era esse homem. Ele era também generoso, porque nós vimos, voltando para o texto nosso lá, ele vendeu um campo, né? E tomou essa iniciativa. Muita gente com necessidade, não quer dizer que todo mundo tinha que vender, não era uma apelação da liderança da igreja. Ali fala no texto, os que possuíam terras ou casa, os que possuíam, quem tinha condições, a Bíblia sempre fala que é proporcional à renda da pessoa. Quem tinha condições, que ajudasse os outros. E aqui a gente vê essa segunda marca da vida de Barnabé, que era uma bênção, porque ele era generoso. Está vendo aí no versículo 37? Ele era generoso. Porque o que a Bíblia quer ensinar para nós é que há momentos em que nós precisamos tomar decisões. O que é mais importante, as coisas ou pessoas? Para Barnabé, pessoas eram mais importantes que coisas que ele tinha. Um nível de desprendimento, de maturidade, valorizava o ser humano. Ele se dispôs a abrir mão de algo que era dele. Ele não tinha obrigação necessariamente. A Rosângela esteve aqui na quarta-feira, na live, falando sobre perder para ganhar. Que Jesus nos ensina a negar a nós mesmos. Negar certos prazeres, certos confortos. Até abrir mão, porque o reino de Deus fala mais importante para nós. E já tivemos momentos aqui na nossa igreja de gente assim como Barnabé. Sabe aquela pessoa que vendia algo, deu uma oferta extraordinária, para a gente adquirir alguma coisa, para fazer o acabamento aqui do nosso prédio, para comprar esse piso, compra de ar-condicionado, ajudar uma igreja filha. Então, a própria oferta de promessa de fé é algo assim como o Barnabé. A pessoa deixa de usar aquele dinheiro para uma finalidade, porque fala assim, não, tem missionário precisando. O projeto da minha igreja é de abençoar 10 projetos missionários e eu participo. Eu tenho prazer na obra de Deus. Eu não quero que os missionários passem falta. A minha igreja está em pandemia, muitas igrejas estão perdendo a sua arrecadação, mas tem aquelas pessoas fiéis que falam, eu amo o povo de Deus. A obra de Deus precisa continuar. Eu vou continuar dando dízimo. Eu vou continuar dando a minha oferta. Eu amo meu Deus. Eu amo meu povo. Eu não consigo ficar indiferente, eu não consigo ficar alheio, eu estou dentro, eu me envolvo. E quando a gente envolve, cristianismo não é só de palavra, não só de culto viverá o homem. Filhinhos, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,19. Sabe, uma pessoa fez uma comparação, não é o caso da nossa igreja, gente, tá? Não é o caso da nossa igreja. Mas eu estava lendo um texto essa semana que alguém fez uma comparação assim, que tem igrejas que parece isso aqui, olha. Da multidão dos que creram, o coração era de pedra e a alma indiferente. Todos consideravam todas as coisas que possuíam exclusivamente suas. Com grande poder, davam testemunho das suas realizações,
nesse mundo e em todos eles havia abundante egoísmo. Muitos eram necessitados de amor e de ajuda. Só que os que possuíam casas e apartamentos adquiriam seus bens, seus carros cada vez mais. Os poucos que contribuíam era para terem seus nomes alardeados na mídia da igreja. Triste, hein? Triste isso aqui, não é? Que Deus nos livre dessa mentalidade ensimesmada. Não tem sido uma realidade nossa. Eu quero até agradecer mais uma vez projetos sociais que temos abraçado, projeto de cesta básica, de dar roupa, agasalhos nesse período de frio. E continuam pessoas recebendo aí os cobertores, pessoas que já cadastraram aqui, que não vieram no dia buscar. E é interessante que 2 Coríntios 8,5 fala que tinha irmãos que não somente eles fizeram o que esperavam, mas mais do que a igreja esperava. Porque eles se deram a si mesmos para Deus e depois os seus donativos. Essa é um fluxo natural. A pessoa se doa para Deus e obviamente, se doa depois com generosidade. E nós temos tido uma experiência aqui na nossa igreja de ajudar necessitados. Eu até convidei o Tiago para estar com a gente agora, para compartilhar um pouco como que tem sido essa experiência dele administrar essa ajuda financeira. Como que tem sido, Tiago, você receber, né, gente que entra em contato com ele? É um fundo especial que foi criado agora na época da pandemia, de irmãos que doam dinheiro, e a gente tem usado para algumas situações, que ele vai falar agora. Primeiro, bom dia e bem-vindo aqui, Tiago, com a gente. Primeiramente, como sempre eu digo, é um prazer estar com vocês. É um prazer poder dizer para vocês que a gente está com muita saudade, né? Mas no tempo de Deus a gente vai estar junto de novo, se assim Ele permitir. E eu queria agradecer, né? Como o pastor Edgar disse, eu queria agradecer muito porque vocês têm me proporcionado momentos preciosos, né? Então, agradecer a colaboração de todos com alimento, agradecer aqueles que têm nos ajudado financeiramente, né? Agradecer a galera que ajudou no cobertor. Aí a gente conseguiu 100 cobertores em 2 dias aí naquela correria para dar tempo. E tudo isso a gente está sendo um pouquinho do Barnabé, né? Como o pastor Edgar falou. Então, a gente tem oportunidade de testemunhar desde do dono da loja lá, que está vendendo para a gente, porque eles não entendem, né? Eles perguntam, né? Não é comum a pessoa ir lá e buscar 100 cobertores, né? Ou não é tão comum. Então, a gente tem a oportunidade de falar, né? Que a gente está encorajando, que a gente está mostrando o amor de Deus para quem está precisando naquele momento. E cada vez que eu levo um alimento, ou que as pessoas me ligam, né, para pedir alguma coisa, roupa, fralda, a gente tem tido a oportunidade de abençoar queridos aqui da nossa comunidade com o pagamento de um aluguel, de uma luz, de uma água. Então, assim, isso é muito precioso porque vocês me proporcionam momentos preciosos, né? Muito, muito bom você ver uma pessoa agradecida, uma pessoa contente, e algumas pessoas nem entendem por que a gente faz isso, né? E aí a gente tem a oportunidade de dizer que a gente faz porque a gente ama Deus e porque a gente ama Ele também. E aí, só para finalizar, eu separei um versículo aqui que também tem bastante relação com o que o pastor Edgar falou, que é Atos 20:35, fala assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante a trabalho árduo devemos ajudar os mais fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, eu sempre brinco que quem está precisando receber é porque está com uma necessidade, está vulnerável, né? E a gente que pode dar, para a gente tem que ser um prazer dar, porque naquele momento a gente não está precisando, né? Então, não pense que a sua ajuda é pouco,
Às vezes a gente fala, não, eu não vou dar porque o que é um saco de arroz, né? O que é um saco de feijão, o que é algum dinheiro trocado. Mas eu tenho visto que às vezes aquele pouco que você talvez até não deixa de dar porque acha que não vai ajudar ninguém, tem ajudado muitas famílias e mais uma vez, obrigado por você que está contribuindo e você que não está e pode contribuir, não fique fora dessa, porque com certeza o nome de Deus vai ser glorificado, tá bom? Obrigado, bom domingo, gente. Obrigado, Tiago. Amém. Obrigado, Tiagão. Você tem sido uma bênção aqui na nossa vida, né? Deus nos dá Barnabés assim, que se dispõe a ajudar os outros, a descobrir quem precisa e levar algo para a pessoa. E olha, o Tiago já me falou em outro momento que a gente doa desse dinheiro e entra mais, gente. Ele não fica represado, não. Que maravilha, não é? Como é bom a gente ver, né, a Bíblia, as páginas da palavra, saltando para as páginas da vida. Esse desenrolar dos acontecimentos. E Barnabé também, ele era uma outra característica dele. São 4, tá, pessoal? Paciência aí. A gente já vai... vou apressar um pouquinho aqui, né? Ele era discipulador. Você lembra da visão da nossa igreja? Para você pensar aí, ó, cérebro, para a visão da nossa igreja. A gente não pode esquecer, porque se a gente não falar, como diz um pastor muito conhecido, Roberto Lai, a visão vaza. Então a gente tem que trazer a visão à memória. A nossa igreja existe para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Eis aí mais uma característica de Barnabé. Ele era um discipulador. Ele impactava vidas. E ele fazia discípulos, mesmo sendo levita, hein? Porque tem gente que pensa assim, não, eu sou só músico na igreja. Eu só cuido do departamento infantil. Eu só cuido do estacionamento, que não é o nosso caso. Valmizão aí é um fazedor de discípulo. Mas a pessoa se mobiliza para a essência da igreja. A gente faz assistência social? Fazemos. Mas a igreja não existe para dar cesta básica para o povo. A igreja existe para quê? Impactar a vida, fazer discípulo e glorificar a Deus. Se der uma cesta, contribui para a gente estar dentro da visão, amém. Devemos fazer também. Mas isso é uma caminhada. O alvo é glorificar a Deus. Vocês já estão careca de saber, não sei o que eu fico repetindo essas coisas. Mas é que precisamos falar sempre. Olha só esse texto aqui, pessoal, de Barnabé, tá? Já passou aquela época lá de Atos capítulo 4, Barnabé está em movimento aqui, e aqui é o Paulo, fala que Paulo, né, chegou a Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não medo de Barnabé, aqui está falando do apóstolo Paulo, porque ele se converteu em Damasco, ele era perseguidor da igreja, violento, se converte lá, perseguindo a igreja em Damasco, volta para Jerusalém, agora é convertido, mas você acha que Paulo foi assim, colocar o tapete vermelho, Paulo... Nada disso. Me convence que eu gosto. Me mostra que você se converteu. O povo estava desconfiado de Paulo. Olha aí, ó. Estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente discípulo. Conta outra. Vai enganar quem? Me engana que eu gosto. Olha lá. Então, Barnabé. Ó, o apelido colou, hein? Nem é José. O apelido grudou. O filho da consolação, o encorajador, tomando-o consigo, ao Espírito Santo, gente, chamado para estar do lado, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara,
e como em Damasco falara ousadamente de Jesus. Pensa num camarada que arriscou a credibilidade dele. Às vezes nós temos medo de arriscar por alguém. Ah, sei lá, o histórico da pessoa. Eu, hein? Já levei umas pancadas aí na vida. Não acredito. Vai ter que provar por A mais B. Gente, eu sou assim. Às vezes eu fico falando, meu Deus, será? Mas o Barnabé se interessa por aquele novo convertido, cola nele. Conta seu testemunho, Paulo. Escutou o testemunho do Paulo, viu aquela mudança no coração do Paulo. Barnabé era um cara queridão, bem na fita. Arriscou. Porque aqui entre nós, você já pensou se o Paulo fosse um infiltrado, camaleão, vai fingir agora que é um cristão, uma estratégia, para descobrir onde os cristãos... Ele já fazia isso. Ia nas casas, torturar, prender, mandar matar. E agora... Olha, gente, é que nós não estamos lá, mas o clima era tenso. O clima era tenso. Imagina a reunião dos apóstolos. Desculpa, gente, que o pessoal da câmera aqui, eu não posso me movimentar, não. Mas eu fico imaginando aqui aquela reunião de adrenalina. Pedrão cofiando a barba. João, sei não. Tomé falando, eu já tinha dúvida até do mestre. Que vocês falaram que ele ressuscitou. Você imagina aí, Barnabé, vamos dar uma chance para o homem. Não vamos limitar o poder de Deus. Não tem coração difícil que Deus não trabalha. Vamos, esse Paulo aí, olha, tem potencial, gente. E aí, bom, já para encurtar a história, ele abre a porta para o apóstolo Paulo, apresenta a liderança. E, gente, Paulo poderia ter sido uma pessoa sem apoio, sem alguém que investisse nele, que gastasse tempo com ele. E Barnabé faz isso, ele acolhe, né? Aí a gente fala assim, a nossa igreja é acolhedora. Pessoal, eu preciso trazer esses assuntos aqui, porque tem a ver com a nossa realidade. Aí a gente fala assim, a nossa igreja é acolhedora. Só que aí alguém pode pensar assim, tem um grupo de recepcionista lá que acolhe as pessoas. Eu não estou falando disso. Aliás, é perigoso criar grupo na igreja. Porque quando a gente fala, criou um grupo que cuida de missões, qual é a tendência nossa? Não é minha responsabilidade, sabe? Ô, gente, vamos cumprimentar os visitantes. É aquele povo lá de colete verde, gente. Eles é que cuidam dessas coisas. A responsabilidade é de todos nós. Esse tempo de pandemia. Ontem mesmo a Rosângela do nosso PG falou, pessoal, vamos chamar alguém para estar com a gente no nosso PG. Eu convidei 3 pessoas. Nenhuma delas entrou no link. Mas tudo bem, fiz meu papel, convidei. O que a gente não pode é desistir. Eu convido, ninguém vem, não. Qualquer hora o Espírito vai tocar em alguém e ele vai estar no seu PG e vai falar, obrigado porque você lembrou de mim, você me incluiu. Olha, toda semana ouvir a palavra de um grupo é tão encorajador. E quanta gente não tem? Tem gente que está assim, estou cansado. Eu investi dinheiro agora numa nova coisa, pensando que eu ia ganhar dinheiro, comprei mercadoria, estoquei, está lá parado. Eu pensei que seria tão fácil, que eu ia ganhar em cima daquele produto, mas está parado lá, não é tão... conto com uma pessoa que não vem, outra pessoa ficou doente, cansei. Ai, Deus esqueceu de mim. Aí vem um Barnabé e fala, que é isso, rapaz? Vamos lutar, vamos para frente. É difícil, mas Deus vai te abençoar. Põe o pé aí na água
e vamos para frente. Não é gostoso isso? Levar as pessoas para acreditarem no potencial delas, porque Deus não quer que a gente fique aí frustrado. A gente não vê isso na Bíblia, que a gente se culpe, que o Senhor esqueceu, que as circunstâncias estão ruins. É na circunstância ruim que a gente vê milagre. A gente não vê milagre, coisas boas, quando está tudo ruim. É ali com as costas sangrando, amarrado no tronco, que Paulo e Silas estão louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, e terremoto acontece lá, na prisão, e Deus vem um testemunho, o carcereiro, o que eu posso fazer para eu ser? O carcereiro que estava lá de boa, não estava doendo nada nele, agora ele fala, eu estou perdido. O que eu faço para mim ser salvo? Aí Paulo vai e prega, crê no Senhor Jesus, será salvo em sua casa. E depois o carcereiro fala, então vamos para minha casa, coloca remédio nas costas de Paulo, dá lá um chá quente para ele, um bolo de fubá gostoso. E a noite foi mudada, porque ele estava cantando na cadeia ensanguentado, do que ficar lá reclamando da vida. Então, gente, quantas pessoas na nossa igreja de potencial inexplorado? De gente que precisa de um apoio, de oportunidade para trabalhar. Líder de PG, atenção. Líder de PG, está me ouvindo? Dê oportunidade para o líder em treinamento. Dê oportunidade para pessoas no seu PG ler a Bíblia também. Dê oportunidade para a pessoa dar um testemunho. Dê oportunidade para a pessoa trazer uma parte do estudo bíblico. Gente, todos nós aqui temos que treinar. Vocês que estão aqui me ajudando aqui no suporte, treinem outros para fazer o que vocês fazem. É tão bom ver adolescente aqui na mesa servindo, músicos se revezando. Oséias, nos ajude, Oséias. Dona Samba, depois que passar o período aí da sua recuperação, a gente precisa de vocês para investir no povo. Gente de estacionamento, Valmir treinou uma galera boa aí, vamos continuar treinando mais. Gente que nos ajuda na cozinha, no Horto Júnior. Dá oportunidade para outra pessoa fazer o que você faz. Treinar o tempo todo, sem treinamento, sem discipulado, a igreja não vai para frente. É igual a gente ensinar uma pessoa a dirigir. Eu estou ensinando o Lucas e a Laís a dirigirem. É fácil? Não é. Dá um solavanco na gente? Dá. Mas se ele não pegar o carro, ele não vai aprender. Ô dona, ajuda a sua filha a aprender a fazer uma feijoada caprichada. Ajuda seu filho a lavar o banheiro, limpar o quintal. A vida, ele vai precisar em algum momento. De vez em quando eu pego uma ferramenta, eu vou lá trocar uma lâmpada, vou lá arrumar uma torneira que está pingando, eu chamo um dos filhos. Filho, quem está disponível aí? O duro é você escutar, né? Pai, tenho aula agora. Pai, eu tenho um PG agora. Pai, eu não posso. Mas eu estou sempre falando, aproveita que vocês não têm eu por muito tempo. Até eu fui trocar o pneu de um carro lá, que um dia de manhã estava furado o pneu. Aí eu fui chamar um dos meus filhos, falei, filho, é raro um pneu furar. E olha, de mão beijada, o pneu está furado dentro da garagem. Nem está na rua, não está na chuva, nem no sol quente. Vem com o pai que você vai aprender a trocar o pneu. Eu não preciso disso, pai. Falei, não? Falou, não. Ué, e quando você tiver casado? Aí eu já projeto lá na frente, né? Você está casado, você está com a sua esposa, você está com um bebê na cadeirinha do bebê lá atrás, e o pneu furou na Marginal de São Paulo. Ah, pai, eu chamo a Porto Seguro. Olha a resposta que eu ouvi. E eu falei, você vai ter lá dinheiro para chamar a Porto Seguro, e se é de madrugada, isso vai ficar se arriscando. A gente tem que estar pronto para toda hora, mesmo que você puder pagar a Porto, saiba fazer. Eu nem sei o que eu estou falando isso, vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui, gente. Então,
esse Barnabé, que eu não tenho tempo para explorar isso, mas teve um menino chamado Marcos, que Filemão vai falar que era primo do Barnabé, que numa viagem missionária, na primeira viagem missionária, Barnabé está na equipe. Que eles estão lá na igreja de Antioquia, capítulo 13. Aí o Espírito Santo fala para separar Paulo e Barnabé, só que vem junto os agregados. Vem o primo de Barnabé chamado Marcos. E esse Marcos, quando chega numa região, ele vê que missões não é aventura, não é turismo, não é conhecer cultura nova, é pedrada na cabeça, é rejeição, é passar fome, é dormir debaixo de um pé de coco. O João Marcos, chispa, deu no pé, volta para Jerusalém. Gente, isso dá uma briga feia, porque Paulo, depois esse João Marcos volta, aí o Paulo fala, eu não vou levar esse menino não. Aí Barnabé fala, vamos levar. Não vou levar, vamos levar. Aí os dois, peixe grande, Paulo e Barnabé brigando lá e João Marcos aqui, briga de peixe grande, eu não vou me envolver, né? Eu sei que fala que eles tiveram uma contenda tão feia, isso está lá em Atos 15, 36 a 41, que Paulo não quis levar o João Marcos, Barnabé falou, pois então, Paulo, não dá para a gente continuar junto. Aí eles se separam, Barnabé e João Marcos vai para uma região, Paulo vai com, se não me falha a memória, com Silas para outra região. Quem tomou a decisão certa? Gente, o fato é que Barnabé investe na vida desse Marcos, e esse Marcos vai ser o autor do Evangelho de Marcos. Porque investiu nesse rapaz. E lá na frente, em 2 Timóteo 4, Paulo fala assim, Timóteo, manda Marcos me ajudar, porque esse menino é muito útil, porque Barnabé investiu na vida de Marcos. Olha, isso aqui dá uma outra mensagem. Como uma pessoa que desistiu, retoma seus sonhos, porque alguém dá uma força para ela, que é o Barnabé, que impulsiona. Na verdade, gente, a influência de Barnabé, tanto em Paulo como Marcos, é quase metade do Novo Testamento, porque Paulo vai produzir 13 epístolas. Barnabé é o Evangelho, você soma, já são 14, são 27 livros no Novo Testamento. Quer dizer, na retaguarda desses dois, está esse homem incrível chamado Barnabé. E é tanto assim que lá nas viagens missionárias, em Atos capítulo 14, fala assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois muda. Saulo, porque Saulo é nome hebraico, que muda para um nome em grego, Paulo. Aí ao invés de ser Barnabé primeiro e Saulo depois, muda para Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo cresceu tanto, se desenvolveu tanto, que quando coloca assim na Bíblia, a pessoa primeiro, significa que aquela pessoa é o líder, é o mais importante. Então, Paulo ganhou mais importância que Barnabé. Mas ele está com ciúme, gente? Você fica com ciúme quando alguém tem um cargo na igreja e te deixa para trás? Você fica triste depois que você atua no ministério, aí depois Deus usa outra pessoa para continuar e de repente ele faz melhor do que você? Gente, para com isso. Que Deus abençoe e que tenhamos líderes de PGs melhores do que eu. Eu vou aplaudir. Que Deus abençoe e que surjam pastores aqui na igreja melhores do que eu. A gente tem que promover o outro. E daqui a pouco a gente vai sair de cena. E Barnabé está pouco se lixando para a reputação dele. Eu quero é que Cristo cresça. Eu quero que as pessoas se desenvolvam. Eu quero que as pessoas vão para frente. E essa coisa de ciumeira, de comparação, é coisa infantil. É coisa de gente que precisa de atenção, de reconhecimento. Não estão lembrando de mim, e eu me dou, e eu estou aqui, e servindo a Deus, e ninguém me reconhece. Isso é coisa de gente que não entendeu. Não entendeu o que é imitar Jesus, que abre mão da sua posição para se humilhar, para ser servo. Vamos tirar isso da nossa cabeça. E por último, pessoal,
ele é um homem que eu coloquei aqui, daria para a gente parar cada um desses pontos aqui, de Barnabé, que ele era um homem bondoso, cheio do Espírito Santo e automaticamente cheio de fé. Olha, isso aqui sintetiza a vida de Barnabé. Resume a vida desse homem. E eu quero ler com vocês da cidade de... antes de falar daqui, deixa eu mostrar o texto. Olha lá. Dá para ler aí, gente? Eu vou lendo aqui alto, ou então você acompanha na Bíblia, é Atos 11, 19 a 21. Ok? Atos 11, 19 a 21. Olha que texto maravilhoso. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, isso é lá em Atos 8, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O evangelho é só para judeus? Não. Mas por enquanto estava circulando só entre os judeus. Olha só. Alguns deles, todavia, cipriotas, que é de Chipre, e sirineus de Cirene, né? Foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Gente que não é judeu. Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Até coloquei em verde para destacar o evangelismo. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Nasce a primeira igreja com um público gentil, quer dizer, não judeu, misturado com judeu. Você imagina o caldeirão de emoções. De gente que era totalmente pagã e com o judeu que misturava coisas que é para judeu, do Antigo Testamento, de Moisés, convivendo com um novo cristão. E essa igreja filha, então eu vou voltar aqui o mapa. Aqui está Jerusalém, aqui embaixo Jerusalém. Então, essa igreja aqui, que houve uma perseguição em Jerusalém, os cristãos espalharam e foram lá para cima, até aqui, ó, Antioquia, que é atualmente no Líbano, que é na região atual do Líbano. E Antioquia era a terceira cidade do mundo da época. Perdia para Roma, perdia para Alexandria, era a terceira, que tinha 500 mil habitantes nessa cidade, Antioquia. Tem outra Antioquia aqui, perto da Turquia, é chamada Antioquia da Pisídia, mas essa é a Antioquia da Síria, que é ali perto do Líbano e da Síria. Então, aqui surge essa igreja filha em Jerusalém. Agora vamos voltar para o nosso texto, onde que eu estava lendo. Notícias desse fato, quer dizer, essa igreja nova que nasceu em Antioquia, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Enviaram quem? Barnabé para Antioquia. Eles não mandam qualquer um, mandam gente de capacidade, né? Graça de Deus. Ele viu não judeus se convertendo. Qual é a atitude dele, gente? Ficou alegre e os animou a permanecer fiéis. Quem é esse cara? Barnabé. Você se alegra com a obra de Deus? Quando o missionário manda que alguém se converteu, que ele fez tantos batismos, que comprou um terreno, que está construindo, que está treinando um outro pastor, você se alegra com a graça de Deus? Você fica feliz quando alguém se converte? Você fica feliz? Olha, eu fico sabendo de casos, de outras igrejas, que estão indo bem nos seus PGs, que estão indo bem com o seu trabalho. Eu fico feliz, é o meu povo. É o povo de Deus.
Eu não estou lá naquela igreja, mas se as coisas estão acontecendo a favor do reino, amém. E Barnabé é esse cara. Olha, ele animou, encorajou, né? A permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom. Olha aqui, ó. Cheio do Espírito Santo e de fé. Olha essa equação, gente. Olha essa equação. Homem bom. Cheio do Espírito Santo. Mas cheio de fé. Resultado é igual? Muita gente é acrescentada à fé. Que Deus nos dê Barnabés e Barnabelas. Como eles fazem as coisas acontecerem. Ele era um homem bom? Era ou não era? A gente já leu aqui que ele vendeu o terreno, lembra? Ele era desprendido. A mentalidade de Barnabé é essa. O que é meu é de Deus e pode ser seu. Homem bondoso. Provérbios 11, 24 fala: o bondoso será abençoado, porque dá liberalmente, não retém. Tem gente que não é assim que ele pensa. Ele pensa assim: o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Ele não é assim. O que é meu é de Deus. E se precisar, pode ser seu. O que mais a gente aprende com Barnabé? Aqui nessa história, fala que os cristãos anunciavam as boas notícias do Evangelho. Não é trabalho do pastor, só do pastor. Todo mundo é comunicador da graça. Voltando lá. Foram contando-lhes as boas novas a respeito dos... É o povo nessa igreja que falava de Jesus. Barnabé era um treinador. Cheio do Espírito Santo. Não era um cara egoísta. O Espírito liderava a vida dele. Tem crentes que o Espírito habita na vida desses crentes. Uma coisa é o Espírito Santo habitar na minha vida. Outra coisa é ele me liderar. E para o Espírito Santo nos liderar, precisamos nos esvaziar. E a vida vai nos enchendo de coisa, de preocupação, de apegos. Como é que o Espírito Santo vai ficando abafado se a gente é muito apegado a coisas dessa vida? Cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Cheio de fé significa que ele era obediente. Ele confiava em Deus. Ele sabia que o Senhor não iria desampará-lo. Cheio de fé. Você já encontrou gente assim com a fé contagiante? Acredita, renova e vai para frente. Então Barnabé, aqui é um outro texto, ele não conseguiu cuidar da igreja sozinho, foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Teve um reboliço antes, lá em Atos, capítulo 8, 9, por aí, que Paulo, em Jerusalém, ele era novo convertido, briguento. Aí os irmãos falam: Paulo, você está causando muito alvoroço aqui. Vai lá para Tarso e fica lá. Eu não sei, olha, alguns falam que Paulo passou em Tarso por volta de 13 anos. Ficou lá esquecido. Certamente Deus treinando Saulo, que mais tarde seria Paulo. Barnabé vai lá, treina, volta com ele e cuida dessa igreja. Que depois os dois vão ser enviados como missionários. Mas o que eu quero destacar, esse pensamento aqui. Enquanto um punhado de cristãos tiver um pastor pago para cuidar deles, uma coisa é certa: o mundo jamais será evangelizado. Se uma igreja existe para um pastor ficar cuidando das pessoas,
como se fosse uma creche. Todo mundo bebezinho, todo mundo mimado, todo mundo querendo receber o cuidado de um pastor. Um ex-pastor fica doido, ele não dá conta. O mundo deixa de ser evangelizado, porque esse povo acostuma. Eu estou pagando o pastor, estou pagando o missionário, eles que trabalhem. A gente não vê isso na Bíblia. Barnabé, ele vai se tornar missionário depois, mas era um crente comum. Crente comum, no anonimato, trabalhando para servir. Então, meus queridos, concluindo, você consegue ver a graça de Deus na vida das pessoas? Você se alegra vendo o avanço do reino? Você participa? Você contribui com seus dons, seus talentos? Barnabé era um homem agregador. Agregador. Uma vida digna para nós imitarmos, porque ele imitava Jesus. Tudo que Barnabé era, ele aprendeu com Jesus. Jesus era generoso? Sim ou não? Jesus era discipulador? Jesus era bondoso? Falar em bondade, o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. A morte dele, ele morreu por você. Talvez você se sinta tão assim aquém, tão abaixo. Ele morreu por você. Ele acredita em você. Ele deu a vida por você. Ele prova o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus era cheio do Espírito Santo. Cheio, movido pelo Espírito Santo. E cheio de fé. Ele era obediente ao Pai. Então nós temos aqui uma pessoa humana que se dispôs a ser útil nas mãos de Deus, e nós somos incapazes de calcular como que a gente pode ser usado por Deus se a gente se deixar ser uma ferramenta nas mãos dele. Nós vamos ouvir agora uma música um tom assim um pouco caipira, né? De Barnabé, uma música conhecida, e depois eu vou retomar para a gente ter uma oração final. Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri. Oi. Kessia. Ei, Airo, Oi. tudo bom? Fala, Cláudio. Fala, Paulão, tudo bem? E aí, Carlos? Bora cantar um sertanejo? Bora. Então vamos lá. Não fica bem, a gente passa bem o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou
havia. O providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Aqui estamos nós, chegando ao final de mais um dia de culto. Meus queridos, que Deus mobilize nossos corações para a gente não estar sempre ouvindo um culto, ouvindo uma live, uma mensagem, e sempre até querendo algo mais, né? É preciso que a gente pare perante o Senhor e fala: Senhor, eu quero estar dentro, eu quero fazer parte, eu quero que o Senhor me use. Eu tenho recebido tanto, e mesmo com pouco, eu quero que o Senhor me use, que o Senhor amplifique a minha capacidade de trabalhar. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor vai confiar mais. Então, meus queridos, tomara, né, a nossa oração, nós pastores, que todos nós aqui na igreja sejamos como Barnabé, como Barnabelas, né? Que tanto há homens quanto mulheres no livro de Atos, fazendo diferença com as suas ações. Antes de orar, estou mandando um abraço para a Creuza e para seus 2 filhos, o Kaique e o Vitor. Faleceu o marido da Creuza, com 48 anos, teve um infarto. A Creuza é uma veterana aqui da nossa igreja, há mais de 20 anos com os seus filhos. O Edivaldo não fazia parte da nossa comunidade, mas a gente tinha um carinho por ele. Falei para os 2 meninos: vocês não estarão órfãos, vocês têm uma família, né? A nossa comunidade ama vocês. Criada aqui com os nossos filhos, são 2 adolescentes. Abraço para o Valnei, que voltou para casa. Dona Leonora, a mãe da Kelly, a Kelly do Laerte, também que voltou para casa. Alegria para nós. Sadal, que Deus conforte seu coração diante do falecimento, né, da sua querida prima, uma prima do Sadal que faleceu. Enfim, meus irmãos, vamos orar. Se tem algum outro caso aí, una sua mente a nós agora para a gente interceder pelos nossos doentes e pelos nossos também. Senhor, obrigado por mais esse culto. Que a Tua palavra encontre em nossos corações aquele coração quebrantado, receptivo, disposto a Te servir. O mundo está muito feio, com muita gente carrancuda, briguenta, crítica, ranzinza, difícil da gente agradar, mas nós não queremos nos desanimar por causa disso, por causa de doença, por causa da política. Ó Pai, é com a atitude certa que a gente vai fazer a diferença. Tira de nós, Senhor, nossos egoísmos, aquilo que nos bloqueia, aquilo até que atrapalha a nossa casa de ser um lar melhor, um ambiente de trabalho melhor.
Deus, quebrante nossos corações, nos ajude a aprender com Jesus de Nazaré, com homens como esse que a gente estudou agora, que cada um de nós seja bondoso, que a bondade seja uma marca da nossa vida, que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, por onde a gente andar, para que contribua para o crescimento da igreja. Que tenhamos líderes de PGs assim, membros dos PGs assim, missionários assim. Senhor, vai fazendo a tua obra, usando cada um de nós, para que essa igreja viva venha impactar ainda mais, nos ajude a trocar o eu, a nossa vida centrada no eu, no nós, de valorizar a igreja, de fazer de tudo para estar com algum irmão, treinando alguém, ajudando o outro, apoiando, levando para frente, acendendo fogo, que o Espírito Santo já é um fogo que a gente tem, mas que a gente acenda esse fogo, contribua, traga calor, ânimo a quem precisa. Olha também para quem não tem Jesus, quem ainda não teve um encontro com Jesus, que o Espírito Santo de Deus mostre para essa pessoa que não tem nada melhor do que pertencer a Jesus. Bendito o dia que eu conheci Jesus e Ele mudou a minha vida e continua com paciência e mudando cada vez mais. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus e o conforto do Espírito continue conosco agora e para sempre. Amém e glória a Deus. Boa semana, que Deus te proteja de todo mal, te guarde e que Ele seja sua fonte de encorajamento. Abraço.